Federação Sindical da China doa 1.700.000 reais para sindicatos brasileiros, né? Na esteira dos políticos de oposição ao governo Bolsonaro implorarem ajuda à China, o Fórum das Centrais Sindicais também resolveu pedir à Federação dos Sindicatos da China um suposto auxílio para enfrentar a pandemia da Covid-19 no país. O valor será doado pela China é de cerca de 300 mil dólares, o que resulta em mais de 1.700.000 reais. O ato caridoso dos comunistas chineses aos companheiros do Brasil foi anunciado através de uma carta assinada por Jiang Guangping, vice-presidente da entidade chinesa. De acordo com a revista Fórum, né, a FSC é a maior entidade sindical do mundo, com 302 milhões de trabalhadores e 1.700.000, né, 1.700.000 sindicatos filiados e possui uma forte influência junto ao governo do presidente Xi Jinping. Fazem parte do Fórum das Centrais Sindicais a CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB, a CSB e Nova Central, todas alinhadas à esquerda do Brasil, né? Então tá aí mais um exemplo, né, o Paulo, né, de como a China vai né, espalhando seus tentáculos, né, Brasil adentro. Aí você acha que o sindicato brasileiro está defendendo os interesses dos trabalhadores brasileiros? Eu não sei quem ainda acha uma coisa dessa, mas alguém deve achar, sei lá. Eu acho que é o pressuposto. Pelo menos a notícia, quando eu vou reformular isso. Quando os jornais derem a notícia dos sindicatos agindo numa determinada direção, eles vão dar a impressão, porque é isso que os jornais fazem, de que eles estão representando as vozes dos trabalhadores, né? Porque parte do poder dos sindicatos está no fato de que a imprensa ouve os sindicatos e repercute o que os sindicatos dizem. Aí você pensa assim, os sindicatos vão estar agindo para defender os interesses do Brasil? Do trabalhador brasileiro? Não. Vão estar agindo para defender os interesses dos chineses, de quem paga a conta. E aí esses caras têm um lugar na mesa na negociação de mudanças na lei trabalhista. Eles têm pressão em empresas específicas. Eles têm associação com outros sindicatos e centrais sindicais, união de sindicatos, para defender os interesses de quem? Olha que barato para o chinês, cara. Quanto é que foi a doação? 1 milhão de reais? Quanto é que foi? 300 mil dólares a 1.700.000 reais. Pô, 300 mil dólares? Que é isso para o Partido Comunista Chinês? Nada. Pronto, comprou a influência. O Xi Jinping esquece na calça quando bota para lavar. Ali, exato, no bolso do paletó, ali atrás do sofá, caiu ali atrás do sofá quando ele estava assistindo televisão. Entendeu? Olha que barato, gente. Isso é muito... Gente, eu vou dizer para vocês sabem quanto é que custa um F-35? F-35 é o caça mais moderno que existe hoje em dia. É um caça que os Estados Unidos desenvolveram. O programa para desenvolver o F-35 custou alguma coisa, se eu não me engano, perto de 2 trilhões de dólares, que é o PIB inteiro do Brasil. Como uma arma de guerra espetacular. Agora, com 300 mil dólares você compra um sindicato. O que será que vale mais a pena? Essa é a nova forma de fazer guerra. E não é só sindicato, porque as pessoas falam, mas com um sindicato você não tem o poder do F-35. Mas não é um sindicato. É 300 mil dólares para um sindicato aqui. É 200 mil dólares para você viabilizar o projeto de uma ONG não sei aonde, que dá voto para o senador tal, e aí a partir daí você manda no senador tal. É pressão, é compra
por exemplo, como eles fazem aqui, compram estúdios de produção de cinema, e aí você ganha voz dentro da opinião pública. Vocês já repararam que não tem mais nenhum filme onde a China é vilão? Disney acabou de fazer um filme, o tal da Raya e o Último Dragão. Onde é que se passa o filme? Na China. Qual foi o último sucesso da Disney agora há pouco? Mulan, gravado na China. Retrato é lindo, cultura chinesa, maravilhosa, como os chineses são legais, blá, 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 como é bonito. Viva a China. Qual foi o último filme que você viu onde a China, onde o vilão é chinês? Normal, né? Você lembra que na época de Hollywood, da Guerra Fria, todos os vilões eram russos, soviéticos, né? Na época do conflito, da guerra, todos os vilões, até de desenho animado, eram alemães. Agora os Estados Unidos vivem um momento de antagonismo e uma nova Guerra Fria com a China. Tem alguém falando mal da China? Não tem. Olha, veja, nem a KGB conseguiu fazer isso. Infiltrando os estúdios de Hollywood, botando a gente nos jornais. Você não vê. Tem notícia ruim nos jornais contra a China? Qual o jornal que dá notícia ruim contra a China? Pelo contrário. Você tem um ministro que antagonizava a China. O que fazem os jornais? Defendem esse ministro? Não. Sentam um pau no ministro. E com isso você muda toda a política externa do país, sem precisar dar um tiro. Tá mais barato ou mais caro que gastar dinheiro em F-35? Eu acho mais barato. Esse é o jeito novo de fazer guerra. Essa tese não é minha, não. Eu estou repetindo a tese do livro. É que o livro explica de forma muito ilustrativa. Então, aliás, o pessoal do Twitch estava perguntando, agora há pouco, eu vou repetir. O nome do livro é The New Rules of War. E o autor se chama Sean McFate. The New Rules of War. E se você é aluno do meu curso, você vai ter o privilégio de... Eu sou o único brasileiro da história que entrevistou o Dr. Sean McFate. Você vai ter o privilégio de me ver tendo essa discussão com o autor. E quem um dia quiser... Para quem estiver perguntando, não tem inscrições abertas para o meu curso. Não estou fazendo jabá, mexendo o curso, mas se você tiver interesse em uma eventual segunda turma, www.ofimdaamerica.com, entra lá na lista de espera, que não tem previsão de criação de uma segunda turma, mas, enfim, tá lá a entrevista com o Sean McFate. Talvez eu libere no YouTube um pedacinho. E é isso, são as novas formas de você lutar a guerra. Você falou aí 1.300.000, né? 1.300.000, 1.700.000 reais. Então, pense nisso em escala global, e a China não tem problema de dinheiro. Lembrem-se, este é o país que, graças às exportações americanas e à sua moeda artificialmente desvalorizada, recebem trilhões de fluxo de dólar. E não tem onde enfiar. É o país que tem que fazer cidade fantasma para manter o seu crescimento econômico. Esse país é um país que, se você pedir dinheiro para eles para qualquer coisa que atenda um interesse do Partido Comunista Chinês, tem. Qualquer coisa. Qualquer coisa melhor para um deputado graneiro do Centrão do que isso? Um cliente que não tem a grana? E que coisa melhor para o Partido Comunista Chinês do que um deputado que deveria estar servindo, ou um senador ou uma senadora, que deveriam estar servindo a sua pátria, mas só pensam no interesse financeiro? Que coisa melhor do que isso para o Partido Comunista Chinês? É a fome com a vontade de comer, pô. Perfeitamente. Você puder? Olha, eu queria acrescentar uma coisa. Você falou aí dos sindicatos, o Paulo fez esse comentário todo. Eu queria chamar aqui a atenção para algo que eu já chamei há anos, que venho chamando a atenção para várias pessoas ligadas ao agronegócio. E agora eu estou vendo, junto com essas movimentações no Congresso para afastar o ministro das Relações Exteriores, eu estou vendo outra vez movimentações no Congresso, que é abrir as portas para a venda de terra a estrangeiros no Brasil.
Isso me parece um cavalo de Troia, porque isso vai permitir que empresas chinesas comecem a vir aqui comprar terras, sobretudo se for sem limites de área, eles virão comprar terras e farão depois como na África. Não se esqueçam que o Supremo Tribunal Federal aprovou os médicos cubanos dizendo que eles não se encaixavam nas leis trabalhistas do Brasil e que podiam sim trabalhar daquela maneira no Brasil. Ou seja, escravos que estavam aqui intermediados por um organismo da ONU e que eram escravos a serviço de Cuba aqui no Brasil. Isso, para mim, quando eu vi que o Supremo Tribunal Federal considerou que aquilo não violava a lei trabalhista no Brasil, eu disse, está aberta a porta para, no futuro, por exemplo, empresas chinesas trazerem chineses numa nova relação de trabalho para trabalhar em terras adquiridas aqui. Isso, para mim, é um cavalo de Troia. Lembra-se que essa senhora Cátia Abreu foi da CNA, presidente da CNA, mais de uma vez, da Confederação Nacional da Agricultura. Portanto, eu vejo com muita apreensão essas mexidas no Congresso para se abrir as portas para a compra de terras para estrangeiros aqui no Brasil. Tem um ponto, Ítalo, nessa história, é que a própria senadora Cátia Abreu, num dado momento, ela vira e fala assim, você vê, a abertura de compra... Olha que perversa essa declaração dela. Ela fala assim, o ministro Ernesto Araújo não pode ter uma relação personalista anti-China. Você vê, a abertura a proibição da aquisição de terras por estrangeiros. Estava aí um tempão, ninguém reclamou. Por quê? Porque não era para a China, era para todo mundo. Você não pode separar e fazer uma política externa diferente, uma política para a China e uma política para um outro país. Eu falei, meu Deus do céu, como pode uma senadora, presidente da Comissão das Relações Exteriores, falar uma asneira dessa? Quer dizer que você trata o país aliado com os mesmos benefícios que o país adversário? Ou seja, quer dizer que um país que, pelo amor de Deus, né? Você pensa o seguinte, a Europa muda as relações dela com o Brasil porque diz que o Brasil está desmatando a floresta do seu próprio território. Mas o Brasil não pode mudar a sua relação com a China porque, sei lá, talvez porque a China esteja exterminando minorias, cometendo, de fato, verdadeiros genocídios, cerceando a liberdade da sua população, ocupando terras internacionais, áreas internacionais no oceano. Não pode? A política tem que ser igual? Ou seja, vamos pensar aqui, a gente está na Segunda Guerra Mundial, a política do Brasil com a Alemanha nazista tem que ser a mesma política do Brasil com os Estados Unidos? Como é que é isso, senadora? Como é que pode falar uma asneira dessa impunemente e não sair e não sofrer imediatamente o impeachment da Comissão de Relações Exteriores, porque é completamente inapta para a posição? Completamente? Uma pessoa que faz uma declaração dessa, que não entende que relações entre países aliados são diferentes de relações de países adversários, que a China não pode ser tratada como um país qualquer. Não é por uma questão de opinião minha, não é porque eu não gosto de chinês. Pelo contrário. Tenho negócio com China, tenho negócio com chineses, lido com chineses frequentemente, estive bastante na China, país que conheço bem. Tenho nada contra o povo chinês. Agora, a China não é a Alemanha, a China não é a França, a China não é a Bélgica, a China não é o México. Não é um país que vive um regime democrático, de direito. Não. É um país que expropria empresas. Um país que a população não tem mínimas liberdades individuais. É um país que faz perseguição religiosa a muçulmanos. A cristãos também, mas a muçulmanos. Não pode ser tratado normalmente pela comunidade internacional e pelo Brasil. É um país que sabidamente
sabidamente, não é uma questão de opinião, é um país que sabidamente espiona outros países utilizando as suas empresas. Não é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos espionam os outros países. Todos os países espionam outros países. Mas a China espiona outros países utilizando empresas privadas. Então, por exemplo, você não vê a Microsoft ajudando o governo americano a espionar o governo brasileiro. Você não vê isso, né? A Apple, ninguém nunca ouviu falar da Apple compartilhando informações com o governo americano. Não se tem notícia disso. Já a Huawei e a ZTE, você tem. Né? Não estou fazendo aqui nenhuma conjectura. É uma coisa sabida. Então você não pode tratar esses países de forma idêntica. Estou falando aqui de leilão de 5G? Claro que estou falando de leilão de 5G. Mas não estou falando só de leilão de 5G. Um país que sabidamente diz, abertamente diz, que quer se tornar a potência hegemônica mundial. Essas coisas também que eu estou falando aqui, da forma como a China age, etc, etc, eles mesmos se vangloriam de fazerem isso. Pergunta para o povo do Tibete como é que eles acham que deve ser a relação com a China. Pergunta para o povo de Hong Kong, que caíram no conto do vigário. Pergunta para o povo de Taiwan. Conversa com os chineses sobre Taiwan. Faz o seguinte, já que é um país como qualquer outro, em que a gente pode conversar abertamente sobre as relações e tal, chama o embaixador chinês para uma conversa e pergunta o que ele acha da situação ali, da tensão entre eles e Taiwan. Vê como é que vai sair essa conversa, depois você me conta. Taiwan é um assunto que pouco sensível ali para eles. Então, assim, me causa perplexidade. Ítalo, a gente vai falar da notícia do Boris Johnson, eu não sei se sobre a China. Não sei se está na nossa pauta. Se não tiver, eu cito aqui agora. Não está na nossa pauta, mas pode seguir. Pode... Não, tá? Sim ou não? Não está na pauta, mas pode seguir. Então eu vou citar aqui rapidamente, tá? Para não parecer que é coisa de maluco. O Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, grande decepção para os conservadores do mundo inteiro, né? Tá agindo pessimamente nessa pandemia, foi um cara absolutamente fraco em relação à questão do 5G no início. Tá ele aqui agora. Coalizão Global, notícia do The Times, inglês. Assinada pela jornalista Caroline Wheeler e Tim Shipman. Notícia de ontem, domingo. Eu vou traduzir aqui para vocês. Global coalition needed to confront China, says PM. Coalizão global é necessária para enfrentar a China, diz primeiro-ministro britânico, né, Boris Johnson. O primeiro-ministro está trabalhando com os Estados Unidos, disse ele, a políticos selecionados, a políticos sancionados. Vamos lá. O primeiro-ministro está trabalhando com os Estados Unidos, diz ele, a políticos sancionados por Beijing por defenderem os direitos humanos. Boris Johnson e Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, prometem criar uma coalizão global para combater a China em retaliação por sua imposição de sanções aos parlamentares britânicos e seus pares. Os dois líderes discutiram planos para um projeto de infraestrutura para rivalizar com a estratégia de Belt and Road, utilizada por Pequim para expandir a sua influência econômica e política. Olha, a estratégia Belt and Road sai dos livros do New Rules of War, etc. E já se tornou uma coisa sabida. Está na mídia. Ou seja, aquilo que sai na mídia é porque já passou pela academia, já foi consenso, e aí está lá. Todo mundo já sabe. Né? Separadamente, o Ministério do Interior publicará em breve um projeto de lei de espionagem
que tornará mais fácil a expulsão de espiões chineses da Grã-Bretanha. A legislação incluirá um registro obrigatório de espiões estrangeiros no Reino Unido. Eu acho graça de uma legislação que diga assim, olha, você, para me espionar, você tem que se registrar aqui, pegar um carimbo, firma reconhecida 3 vezes e tal, uma autorização, e aí você me espiona. Os chefes de segurança acreditam que os chineses têm muito mais oficiais de inteligência da Grã-Bretanha do que declaram formalmente. O objetivo de uma medida dessa, brincando aqui, mas o objetivo de uma medida dessa é só porque ela facilita a expulsão de pessoas que o governo chinês, que o governo britânico entenderem que, na verdade, são agentes de inteligência chineses. Ou seja, notícia de jornal, tá? Notícia de jornal, para mim, é a última esfera de validade aqui de publicação, mas é uma notícia de jornal, de um grande jornal britânico, falando coalizão contra a China, da estratégia da China de compra de infraestrutura, de como da infiltração de espiões chineses nas grandes potências mundiais. Notícia de jornal, uma coisa que está todo mundo sabendo. No Brasil você não ouve nem essa discussão acontecer. E eu me pergunto, será que a presidente das Relações Exteriores do Senado tem ciência disso? Aí eu, de novo, se tem ciência e diz que a gente deve agir com a China da mesma forma que a gente age com a Grã-Bretanha, tem interesses escusos internacionais. Se não tem ciência, é completamente desqualificada para o cargo que ocupa e precisa ser imediatamente retirada, porque está ameaçando a soberania nacional. Primeiro caso é crime de traição. O segundo é só incompetência. Eu não sei qual dos dois, ou se os dois. Mas eu não consigo enxergar uma terceira possibilidade. Não sei se vocês conseguem. Eu só quero frisar, eu acho que não dá para frisar o suficiente, que as duas coisas não são mutuamente excludentes, né? Acho que isso aí precisa ficar cristalino para as pessoas. As duas coisas não são mutuamente excludentes. A gente já está caminhando já para 10 minutos, 10 para 10, né? Eu só queria acrescentar uma coisinha a isso. Pois não, segura. É que o negócio das terras no Brasil não é uma coisa aleatória. É um alto interesse chinês, porque eles têm que alimentar a população deles para se tornarem, para se consagrarem como uma potência hegemônica. Portanto, eles querem transformar o Brasil num quintal deles. E isso que o Paulo está dizendo é verdade. Quer dizer, onde é que está essa discussão? Onde é que estão os perigos da relação com a China? Nada. É claro que eu acho que, em matéria de preparação, a senadora Cátia Abreu, não é, assim, nenhuma estrela no céu. Mas que eu acho que ela não é ingênua, não é.